Os Ziggans, na verdade, são manipuladores que roubam as ideias dos outros. A Cobell criou a ruptura e agora vai ajudar o Mark a completar a reintegração. Nesse vídeo vamos comentar 10 detalhes nesse 8º episódio. Então, vamos nessa! Me disseram que o conhecimento do Kier é pra todos. Que se eu buscasse crédito, eu seria banida. Fala pessoal, eu sou o Pedro e seguinte, eu vi o episódio na terça-feira à noite, tanto que depois eu não falei mais nada sobre com ninguém. Mas agora, sexta-feira de manhã, eu tava tomando café e abri o Twitter. No Twitter, a galera tá com opinião um pouco mais divisiva, tipo, uma galera gostou, outra não, outra até falando que foi um filler desnecessário, mas eu já adianto que eu discordo. Assim, realmente, foi o episódio que eu menos gostei da temporada. Eu realmente penso que esse episódio poderia acontecer paralelo a outro, pra até que poupar tempo e otimizar mais a história. Mas eu não achei esse episódio desnecessário e um filler, tá? Discordo, porque esse episódio nos revelou várias coisas importantes, coisas importantíssimas, como a Cobell criando a ruptura, por exemplo, fora que, né, teve uma atuação excelente da Patrícia Arquette, especialmente nessa cena. Dessa conversa no terceiro episódio, até agora, a Cobell ficou dirigindo no seu possante. Do terceiro até esse 8º episódio, se passaram uns dias. Não sabemos exatamente quantos, mais se passou um tempo. Ou seja, a Cobell tem disposição. Eu fiquei imaginando, cara, será que a Cobell, com a disposição que ela tem, conseguiria ganhar um racha do Dominic Toretto? Enfim, brincadeiras à parte, ela ficou esse tempo todo dirigindo até chegar em Salt Neck, que é uma cidade fictícia criada para a série. A cidade é mais velha, mais isolada, mais cidade de interior mesmo, sabe? Só que, através dos diálogos da Cobell com a Cici, dá pra gente entender o que rolou no passado. A Cobell fala, a Luman destruiu essa cidade. E a Cici fala, não tinha cidade antes da fábrica. Então, vendo tudo que esse episódio apresentou, eu pensei no seguinte: tinha uma cidade menor, mais isolada, mais de interior mesmo, chamada Salt Neck. A Luman se aproveitou disso para se instalar na cidade, criar uma fábrica, logo gerar emprego para os cidadãos. Mas não era um emprego normal, honesto. A Luman se aproveitou da fragilidade e da carência da cidade para explorar o povo, pagando de salvadora, porque ela estava ali gerando empregos com a fábrica, mas na verdade estava abusando das pessoas. Mas aí quando a Luman viu que os trabalhadores não estavam rendendo tanto quanto antes, porque, né, ficaram doentes com tudo aquilo que aconteceu, eles fecharam a fábrica, saíram da cidade e deixaram a cidade basicamente abandonada. Por isso, quando a Cobell chega, ela só vê pessoas idosas, casas bem velhas e, principalmente, pessoas doentes. A fotografia desse episódio exemplifica isso muito bem. A cidade ser desse jeito, o cenário ser na neve, isolado, não é nada aleatório. Eles usam muito o azul, que é uma cor fria, para mostrar que agora essa é uma cidade triste, sem vida, e mostraram pessoas doentes para mostrar o tamanho do mal que a Luman fez para essa cidade. Só que a influência da Luman na cidade não acaba apenas nessa parte dela explorar os seus trabalhadores. Como a gente ficou sabendo no final do episódio, a Cobell fez tudo isso de ir até lá e revisitar o seu passado porque ela queria o seu caderno de ideias, para provar que James Zigan roubou as suas ideias da ruptura e vendeu como se fossem as suas próprias ideias. Vamos lá, porque o buraco é muito mais embaixo do que parece. Quando a Luman estava na cidade, além de explorar e abusar dos trabalhadores, eles também implantaram todo esse lance do Kier, até tratando todo o lance do Kier como se fosse religião mesmo, sabe? Dizendo que, olha, todo esse bem veio por conta do Kier, o Kier tá dando esse trabalho, o Kier salvou a cidade e assim por diante, fazendo a mente das pessoas, manipulando elas, enquanto também as explorava. E isso chegou na família da Cobell, que fez ela parar a Myrtle Egan School for Girls, uma escola só para garotas que ensina os ensinamentos do Kier. Esse nome é homenagem à primeira CEO mulher da Luman, que foi 5 gerações antes do James Egan, que é o atual. Ela até aparece ali no terceiro episódio da primeira temporada. No 8º episódio, também da primeira temporada, a gente já sabia disso, que ela foi para uma escola envolvendo Kier, a Luman, né, que a gente viu no altar na sua casa.
Vimos várias fotos dela e aqui vimos ainda mais. Inclusive que ela se formou na bolsa de estudos Wintertide. Eu trouxe isso à tona porque esse é exatamente o caso da Sra. One. A Sra. One é uma jovem que estudou ou estudava na Merton Egan School for Girls. E aparentemente agora ela está na fase de estágio, estagiando com Miltic dentro da própria Lumen. Ele inclusive até fala isso aí pra ela. Você não vai se formar nessa bolsa de estudos até eu considerar que você tem as qualidades do Wintertide. Ou seja, é a série de novo falando que não, gente. A Sra. One não é filha da Gemma, não é clone, robô, não tem nada a ver. Ela é apenas uma jovem. O que a Sra. One é agora, a Cobell foi no passado. Ela estudou, foi aos poucos crescendo na empresa e chegou a comandar o seu próprio andar, como vimos na primeira temporada. A Sra. One é a mesma coisa. Ela tá agora no começo do caminho da Cobell. Tipo, o que ela é agora, a Cobell foi lá no passado. Então, se a Sra. One continuar crescendo e mostrar que é competente no trabalho, ela também vai crescendo na empresa, assim como a Cobell cresceu. Mas voltando a Cobell, como eu falei anteriormente, o buraco é muito mais embaixo do que parece. A Cobell viu o dano que a Lumen estava causando na cidade. Viu que a Lumen estava deixando todo mundo doente, incluindo a sua própria mãe. Então, como a gente fica sabendo no final do episódio, a ideia de criar a ruptura, de fazer tudo aquilo, veio da Cobell. A Cobell planejou, desenvolveu e criou tudo isso. Pelo que eu entendi, a Cobell criou todo o lance de ruptura porque seria uma forma dela aliviar a vida das pessoas. As pessoas tinham trabalhos miseráveis dentro da fábrica. As pessoas iam trabalhar sabendo que o trabalho estavam literalmente matando elas aos poucos. Mas aí com o chip, elas poderiam trabalhar dia após dia sem se lembrar do que aconteceu. Seria meio que uma forma dela diminuir o sofrimento das pessoas durante o trabalho. Ou melhor, diminuir o sofrimento com o trabalho como um todo. Aí que entra o lance do interno e o externo. A pessoa ativa o interno para trabalhar e, esquecer dos problemas lá fora. Mas aí volta a ser o externo depois do trabalho pra, viver uma vida sem lembrar do que rolou no trabalho. É tipo o que rolou com o Mark. O Mark tava triste, sofrendo com a morte da Gemma, foi pra Lumen, fez a ruptura, e isso meio que o ajudou de certa forma, sabe? Mas mal ele sabia o que, na verdade, estava acontecendo. Mas aí, quando ela apresentou essa ideia para o James Egan, querendo ajudar as pessoas da sua cidade, o James Egan roubou as ideias dela, fechou a fábrica e meteu o pé dali com todo mundo. Ou seja, a Lumen ferrou a vida das pessoas estando lá e ainda abandonando elas indo embora. Não só abandonando a cidade, mas indo embora e deixando todo mundo doente naquele estado que a gente viu. Como a Cobell fala, na escola ela foi ensinada que o conhecimento de Kyr é para todos. Então a Lumen estimulava as jovens a terem boas ideias. Mas também falava um famoso, olha, amar é compartilhar. Então, se você tem uma ideia inovadora, compartilha com a gente, só pra gente ver se é boa mesmo. Mas você compartilhava as ideias e BUM! Eles roubavam as suas ideias. Então, todas as ideias que a Cobell tinha, ela ia lá, apresentava para o James Egan, mas o James Egan ia roubando as ideias, até querendo enganar a Cobell, dizendo, você é igual o Kyr, você tem futuro, continua. Mas, na verdade, ele pegava as ideias da Cobell e vendia como se fosse as suas próprias ideias para levar todo o crédito. E ainda a menção da Cobell. Olha, você quer trabalhar com a gente? Fica, pianinho, aceita, não fala nada, que se você aceitar e seguir com a gente, você vai crescer. O que, meio que deu certo, já que ela comandou o andar de ruptura, como a gente viu, na primeira temporada. E detalhe, quando a Cobell foi embora, pra seguir com a Lumen, pra cidade onde a história se passa, a história principal se passa, eles mandaram a Cici, jogar tudo da Cobell fora, pra justamente já querer eliminar todas as provas que a Cobell pudesse ter, caso eventualmente fosse demitida. Mas a Cobell, ela não só foi inteligente ao ponto de criar tudo isso, mas também foi malandra ao ponto de esconder da forma certa o seu caderno de ideias. Logo assim, ela perdeu muita coisa, mas o mais importante, ela não perdeu. E detalhe, se a ideia da ruptura veio da Cobell e o James Egan roubou como se fosse dele, outras coisas que podemos estar vendo na Lumen também podem ter vindo de outras garotas que passaram pela escola. Mas aí os Egans roubaram as ideias e venderam como se fosse deles. Ou seja, o James Egan não é esse gênio todo revolucionário que a Lumen tenta vender que ele é. Ele, na verdade, é um oportunista, safado,
péssimo pai e um ladrão, mas que, por ser um Wigan, por ter um nome forte, relevante, logo ele tem poder. Esse episódio pra mim deixou muito claro, a Lumen é uma farsa, é uma fraude. Até me lembrou o mágico do Mágico de Oz, ou também o mágico de Wicked, seja lá o que você preferir. Que assim, atrás da cortina, ele é todo poderoso, temido, genial, que mudou tudo, mas na verdade ele é uma farsa, uma fraude que se aproveita da ignorância do povo para manipulá-los ao seu favor. É exatamente o que a Lumen fez. E digo mais, a cena não só mostrou que o James Egan é uma farsa, uma fraude, mas mostrou que a Cobell é muito mais inteligente do que a gente pensava. E cara, isso foi uma surpresa. E aí que entra o ódio da mãe da Cobell pela Lumen. Quando a Lumen saiu da cidade, abandonou a cidade, a Cobell foi junto. Pra, a cidade onde a série se passa e pra ela gerenciar o andar de ruptura. Já que foi ela quem criou a ruptura. Mas quando a Lumen saiu, o povo caiu na real sobre o que aconteceu, que eles foram abusados, explorados e agora abandonados pela empresa, que ainda os deixou doentes. Isso fez a mãe da Cobell desenvolver um grande ódio pela Lumen, porque ela sacou a verdade, enquanto a sua filha não tinha sacado e seguiu com a Lumen, e a outra filha, ainda pior, continuou cega achando que Kyr é um deus salvador. Mas como o ex da Cobell fala, não é só a mãe dela que odiava a Lumen. Todo mundo da cidade agora também odeia a Lumen. A mãe da Cobell até mais, porque, além disso tudo, a Lumen afetou diretamente as duas filhas dela. E até pior, porque por estar com a Lumen, a Cobell não pôde cuidar da sua mãe e não esteve com ela nos seus últimos momentos. A Lumen só trouxe desgraça para a vida da Cobell, e ela só foi abrir os olhos quando, foi demitida. Cara, tudo isso que eu falei faz sentido? Assim, eu vi esse episódio, fiquei refletindo muito, e essa foi a minha visão sobre o que rolou nesse episódio. Faz sentido ou não? Se você tem uma outra visão sobre tudo isso, compartilha aqui nos comentários que eu comento no vídeo de segunda. Eu vejo a série em inglês, eu coloco cenas dubladas porque eu baixo esse episódio dublado pra editar aqui o vídeo, mas eu vejo e produzo os conteúdos em inglês. E uma coisa que me chamou a atenção nesse episódio é que sempre que a Cici e a Cobell estão conversando sobre algo negativo, elas citam a palavra woe. Woe é um dos 4 temperamentos do Kyr, que simboliza melancolia, tristeza, e foi justamente isso que a Lumen trouxe para a cidade. Uma sacada genial dos roteiristas. E falando nos 4 temperamentos, lá no quarto da Cici, além de ter um altar parecido com o da Cobell, tem ali os 4 temperamentos do Kyr, que até apareceram na festa do Waffle lá no 8º episódio da primeira temporada. Os 4 temperamentos são Woe, que é a tristeza e melancolia, representada pela noiva, Frolic, que é a alegria, representada pelo bobo da corte, Dread, que é medo, pavor, ansiedade, representada pela senhora, e Malice, que é a malícia, raiva, representada pelo bode. E ali também temos algumas manchetes, como a do James Egan se tornando o CEO da Lumen. Ali no canto, uma matéria que fala sobre o equilíbrio entre a vida e o trabalho, e também várias cartas, como uma da visão, outra de benevolência, outra de proibição, outra de artimanhas, outra com pedido de like. Pô, se essa te pegou desprevenido, deixa um like. Eu tô melhorando nesses pedidos de likes, então, dá essa força. E claro, se você é novo e quer continuar vendo mais vídeos sobre ruptura, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho pra também ajudar o canal a bater a marca de 300 mil inscritos. Eu espero bater essa marca até o final de junho. É uma meta que eu coloquei em janeiro. E, dá essa força que assim a gente vai chegar lá. E sim, esses meus estilos mais criativos de pedir um like são inspirados no vídeo do Gaveta. Então, se por acaso esse vídeo, esse corte pelo menos, chegar no Gaveta, salve, tamo junto, eu sou muito seu fã, você me inspira muito e, cara, um forte abraço. Voltando, todo esse lance do quarto da Cici só mostra o quão bizarro é essa manipulação da Lumen. A maioria das pessoas já caiu na real do que aconteceu, mas a Cici não. A Cici foi tão manipulada, tão condicionada pela Lumen e pelos Egans, que mesmo tendo nos seus olhos a prova que, olha, eles são uma farsa, ela prefere acreditar na mentira. E, eu sei que essa cena da Cobell aí foi uma atuação de alto nível da Patrícia Arquette, mas eu confesso que eu ri quando o ex dela chegou no quarto e falou, cara, tu tá dormindo aí e eu lá no frio, te esperando? Sacanagem. E eu gostei mais porque ele deixou a Cobell fugir com seu carro e ficou ali, posturado e falou, vem canalha, vem pro pau.
esse cara aí merece o seu respeito. A Cobell recuperou todas as provas que o James Egan é uma fraude e que roubou as suas próprias ideias. Mas não apenas isso, ela terminou o episódio falando com o Mark. E isso foi muito curioso, porque eu achei que a Devon tinha desistido de ligar para a Cobell após o esporro que a Regab deu nela. Mas não, ela continuou ligando até finalmente falar com a Cobell. Vamos lá, porque temos muita coisa para comentar. Quando ela pede para falar com o Mark aceita falar com ela numa boa. O que por si só eu achei muito curioso, ainda mais o Mark sabendo duplamente, pelo seu interno, pelo seu externo, do que a Cobell fez com ele no passado, né? Porque assim, esse episódio estava passando paralelamente ao episódio 7, as cenas do Mark ali na sua casa. Mas esse final se passa após o episódio 7, já que agora o Mark tá ok e tá falando normalmente. A Devon fala que eles querem tentar uma outra coisa, e quando a Devon fala sobre a reintegração do Mark, ela fala no gerúndio, tipo, o Mark tá se reintegrando, ou seja, a reintegração ainda não está completa. O que eu quero dizer é o seguinte, a Cobell agora tá contra a Lumen. Depois que ela caiu na real, que foi usada, explorada, roubada e demitida pela Lumen, agora ela tá contra a Lumen e tem provas da fraude que a Lumen é. Então se a Cobell foi a pessoa que criou a ruptura, ela também não saberia fazer a reintegração da maneira certa? Porque assim, a Regab tava ali ajudando o Mark no modo, olha, pode dar merda como pode não dar. Mas se a Cobell é tão inteligente e criou a ruptura, ela também deve saber como fazer a reintegração da maneira certa, da maneira cuidadosa, e aí sim ajudar o Mark a completar todo o procedimento. E vou além, se a Cobell realmente fosse virar contra a Lumen e ajudar o Mark, ela pode contar pro Mark tudo o que tá rolando, porque ela sabe de todos os podres da empresa. Ela sabe exatamente o que rolou com a Gemma, já que foi ela que mandou a senhora Casey descer pra unidade de testagem, né? Que a gente viu no episódio 7. Ela sabe o que é o Cold Harbor, sabe de muito podre. Então, assim, se ela for uma aliada, cara, o Mark só tende a ganhar com isso. Tipo, o Mark já sabe que a Gemma tá viva, mas a Cobell, agora como aliada, pode contar pra ele, olha, aconteceu isso, tá acontecendo isso, e é assim que você vai lá e salva a Gemma. Então, pô, a Cobell virando casaca, caraca! Eu espero que a série siga um caminho mais tentando trazer uma redenção pra Cobell. Eu acho que agora, após esse episódio, a série trabalhar uma redenção pra Cobell pode ser uma parada bem-vinda. Eu espero que não faça a Cobell virar casaca, mas voltar pra Lumen. Aí eu acharia bem ruim. Mas se a Cobell agora for fazer a transição e bum, virar uma aliada, pode ser interessante. Porque assim, eu não vou dizer que agora eu gosto da Cobell. Eu não desgosto mais dela, mas gostar ainda não. Quem sabe após o 9º episódio. Pois é, meus amigos, semana que vem é o penúltimo episódio da segunda temporada e assim, tem muita coisa pra rolar. Tem todo o mistério envolvendo Birchfield e Irving, o Mark ainda nem fechou o Cold Harbor e Helena tá grávida ou não tá? E a Hyliar tem mais 2 episódios, tem muita coisa pra rolar e, claro, eu vou comentando tudo semanalmente aqui com vocês. Mas enquanto isso, aqui eu falo sobre as suas visões, as suas teorias do episódio 7 e aqui eu falo sobre o episódio 6. E o final do episódio 6 deve ter muita importância agora no 9º episódio. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!